falar sobre o tema meditando na palavra. Todas as vezes que você ouve a palavra meditação, é bem provável que a imagem que te vem à mente é alguém numa posição de pernas cruzadas e fechando os olhos e fazendo barulho assim. Talvez essa é a imagem que vem na sua mente, né, quando se fala de meditação. Só que na realidade, essa meditação que vem na nossa mente, que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê na TV, ela foi distorcida pelas religiões de origem oriental. E boa parte das religiões de origem oriental distorceu a verdade da meditação bíblica e da meditação na presença de Deus, e transformou a meditação nisso que a gente está vendo por aí. Quando na realidade, há um princípio muito claro de Deus, que nós devemos praticar a meditação, meditar, sobretudo na presença de Deus e na palavra. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Josué capítulo 1, verso 1 a 3, diz o seguinte: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora vamos ao versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Você pode repetir essa expressão comigo? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O que nós acabamos de ler é um relato que o próprio Deus faz. Obrigado, Lucas. O próprio Deus está em um diálogo com Josué, falando sobre a morte de Moisés. Moisés, ele que foi o grande líder da nação de Israel, tinha morrido. Josué assume a posição de sucessor de Moisés e tem uma missão confiada por Deus de fazer o povo de Israel entrar na terra prometida. Essa missão seria acompanhada por uma equipe. Tanto é que o texto, no versículo 3, mostra que Josué deveria fazer todo este povo entrar na terra prometida. E essa missão, feita como equipe, tinha um destino: a terra que mana leite e mel, a terra que Deus jurou que daria aos filhos de Israel. Pois bem, essa missão que Josué teria, seria uma missão executada com muitos obstáculos ao longo do caminho. Não seria uma missão fácil, não seria uma missão feita aleatoriamente ou sem nenhum nível de dificuldade. Pelo contrário, fica muito claro na Bíblia que a missão que Josué deveria desempenhar era uma missão difícil, cercada de obstáculos, cercada de medo, de insegurança. Josué deveria vencer medos externos e internos. Ele deveria vencer obstáculos fora dele e obstáculos dentro dele.
E a Bíblia vai mostrar isso de uma maneira muito clara, porque Deus liberta o povo, e ele tem um objetivo que aparece nessa frase. Deus não queria apenas libertar o povo, Deus queria, na realidade, libertar o seu povo não apenas do Egito, mas libertá-los de uma mentalidade egípcia, ou seja, de uma ideia de escravidão. Então é importante a gente observar que o desafio de Josué seria muito grande. Só que vejam, Deus estava treinando Josué para ser um comandante de guerra em uma missão de conquista. Uma missão de conquista estava acontecendo e Deus estava treinando Josué para ser um comandante de guerra. Agora pense comigo, irmãos, um comandante de guerra, ele precisa ser treinado no quê? Muitos de nós responderíamos essa pergunta dizendo, bom, ele precisa saber sobre armas, ele precisa saber sobre o inimigo, ele precisa saber sobre o território ao qual ele vai lutar, ele precisa saber quais são a quantidade de soldados que ele tem ao seu dispor, quanto é a quantidade de soldados adversários. Talvez na nossa mente um comandante de guerra deveria ser formado nesse tipo de treinamento. Só que quando a gente olha para a palavra, Deus treina Josué com um conteúdo diferente. Deus treina Josué com uma palavra específica. Olha que interessante o que diz o versículo 7. Deus diz para Josué que ele precisava ter esforço. Versículo 7 do capítulo 1 de Josué. Deus diz que ele precisava ter ânimo, que ele precisava ter cuidado, que ele precisava fazer conforme tudo que Moisés ordenou, que ele não podia se desviar nem para a esquerda nem para a direita, que ele deveria se conduzir de forma prudente no caminho que ele estava trilhando, e que ele não deveria apartar da sua boca o livro da lei. Esse livro da lei, segundo Deus, o Josué deveria refletir, meditar nele dia e noite. Ele não poderia afastar o livro da lei dele, ele deveria ter o livro da lei, a palavra de Deus, muito próxima. Ele precisava meditar nisso de dia e de noite. Essa expressão aqui, irmãos, ela significa muito para nós. Porque o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: Josué, para que você tenha sucesso, preste atenção nisso, para que você tenha sucesso, você precisa meditar na palavra. Você não pode correr o risco de ter a palavra distante de você. Você não pode correr o risco de ler a palavra de forma aleatória ou irresponsável, ou apenas quando surge um problema. Deus disse para Josué assim: Josué, o dia estando bom ou ruim, tendo sol ou tendo chuva, fazendo frio ou calor, você tendo dívida para pagar ou você com as contas em dia, você é saudável ou você é doente, você estando feliz ou estando triste, não se afaste da palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo para Josué. Não se afasta, porque esse é o segredo de sucesso. Se você perguntar para mim, pastor, o que é um sucesso do ponto de vista cristão? Eu respondo com essa frase: sucesso é manter um nível elevado de relacionamento diário com Jesus, através da oração e através da palavra, da oração e da palavra. E isso produz em nós um resultado. Que resultado é esse? A gente ter disposição de cumprir o propósito dele para nós. Isso é ter sucesso. Sucesso é a gente elevar o nosso nível de relacionamento diário com Jesus. Sucesso é a gente gostar de orar mais,
a gente ler mais a palavra e a gente se relacionar de maneira mais próxima com Jesus, de modo que esse relacionamento produza em nós uma disposição de viver o propósito dele para nós. Isto é sucesso. Se você for olhar na Bíblia, gente, Jesus ele traduz o sucesso da seguinte forma, é a próxima frase. Algumas pessoas acham que sucesso é ser conhecido, sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem muita gente que diz, não, sucesso é você ter muitos views, você ter muitos seguidores, você ter fama, você ser reconhecido. Só que do ponto de vista cristão, sucesso não é ser conhecido. Sucesso é ouvir Jesus dizer no final, eu te conheço. Você sabe que tem muitos anônimos aqui na terra, que as redes sociais, eu acho que eles não têm nem perfil no Instagram, no Facebook. Você sabia que tem muitos anônimos aqui na terra que eles são desconhecidos, mas no grande dia, no final das contas, Jesus vai olhar para eles e vai dizer, eu te conheço. Isso é sucesso, irmão, ser conhecido por Cristo. Isso é sucesso, a gente ter um nível de relacionamento com Ele, que esse nível de relacionamento é tão profundo, que o Senhor nos conhece profundamente, e não nos conhece apenas porque Ele é soberano, Ele nos conhece porque a gente quis desenvolver esse relacionamento com Ele. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 22. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, lhes direi abertamente. O que Jesus vai dizer abertamente para algumas pessoas, gente? Pensa comigo, por que Jesus vai dizer para algumas pessoas no final das contas, eu não te conheço? Por que Jesus vai dizer isso? Porque essa pessoa nunca se relacionou de forma íntima com Jesus. Uma coisa é conhecer Jesus, conhecer a história de Jesus. Outra coisa é se relacionar com Ele de forma íntima. E é isso que Jesus está dizendo, que no grande dia vai ter gente que vai descrever os seus feitos. Vai dizer, não, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer para a pessoa assim, eu não te conheço. E por que Jesus não conhece? Porque essa pessoa não desenvolveu relacionamento, não desenvolveu intimidade. Então o sucesso do ponto de vista cristão não é ser conhecido. A nossa luta não é para sermos conhecidos. É para que Jesus no final diga para nós assim, eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei o que você se dedicou para construir um relacionamento de intimidade comigo. E é exatamente isso que Deus está dizendo para Moisés, para Josué, igreja. É exatamente isso que Deus está dizendo. Josué, a missão que você tem é tão difícil, que sozinho você não vai conseguir, camarada. Você precisa meditar no que eu vou te falar. Você precisa ter tempo de qualidade comigo. Você precisa ter tempo a sós comigo. Não dá para você conduzir a jornada da sua vida sem a minha presença. E é isso que Deus está falando conosco, igreja. É isso que Deus está deixando claro para nós. Se você perguntar para mim, pastor, o que é meditar? Meditar é se deter, é ponderar, é examinar, é amadurecer alguma coisa, até que aquele assunto ganhe prioridade e importância na sua vida. Meditar é gastar tempo, é envolver a nossa mente e o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Quantas pessoas se precipitam nas suas decisões porque não meditou o suficiente, não refletiu o suficiente, não parou para pensar, não parou para ponderar, para examinar, para amadurecer aquela ideia.
E Jesus está dizendo na palavra que Ele quer fazer isso junto conosco. Ele quer ser a nossa companhia. Lembra, a gente cantou aqui agora, que Ele nunca vai nos deixar. Ele não vai nos deixar. Ele quer fazer parte das nossas decisões, você diz amém? Mas a gente tem que ser intencional nesse negócio. Eu tenho que meditar. Eu tenho que ocupar a minha vida nisso. 2 perguntas chaves para a meditação primeiro, o que Deus está me dizendo? E segundo, o que eu vou fazer a respeito daquilo que Deus está me falando? Então, se você quer meditar na palavra que está sendo pregada aqui, eu sugiro você buscar respostas para essas 2 perguntas. Primeiro, o que Deus está te falando nessa manhã? Segundo, o que você vai fazer com o que Deus está te falando? Porque, irmão, tem gente que ouve Deus falar e não faz nada. A vida continua o mesmo perreco. Desculpa a expressão. A mesma situação. Porque não tem tempo de qualidade para digerir aquilo, para processar aquilo, para entender o que deu, aquilo que Deus falou, o que significa aquilo sendo colocado na prática. Então, meditar é esse exercício de investir tempo, de colocar o coração e a mente naquilo. Eu acho que nós, como filhos de Deus, poderíamos, qualquer um de nós aqui, irmãos, darmos aulas sobre esse assunto. Esse tema é um tema dos filhos de Deus. A gente pode dar aula em qualquer empresa sobre esse assunto, em qualquer multinacional, a gente pode viajar o mundo ensinando sobre isso, porque esse é um tema nosso. Nós temos autoridade para falar sobre meditação. Tanto é que a Bíblia mostra um livro, a Bíblia tem um livro só de meditação. Sabe que livro é esse? Salmos. Ali você vai encontrar as meditações na forma de cânticos poéticos, na forma de cânticos proféticos, e em Salmos você tem 1000 anos de história, são 150 salmos, você tem ali 1000 anos de história, desde o êxodo, a saída do povo do Egito, até o período babilônico, e eles vão narrando as suas experiências de meditação na presença de Deus. Lá em Salmos você tem 74 salmos que são de Davi, ou seja, 74 meditações de Davi. Você tem 12 salmos de Asaf, ou seja, 12 meditações de um homem chamado Asaf. Você tem 9 dos filhos de Coré ou dos filhos de Corá. Você tem 2 salmos que são de Salomão, o filho do Davi. Você tem um salmo de Etã e um salmo de Moisés. E você tem 51 salmos que são de autoria desconhecida. Então percebe comigo, nós temos um livro de meditação na Bíblia, que mostra como os homens do passado, eles pararam nos meios das guerras, pararam no meio das conquistas, pararam no meio das suas lutas, das suas dores, e se concentraram na presença de Deus, envolveram a sua mente e o seu coração nisso, e deixaram isso registrado, que virou esses salmos. Eu quero falar um pouquinho sobre o Davi, porque na verdade Davi foi um exemplo, quando a gente fala de meditação. Se você me perguntar, por que Davi é um exemplo, pastor? Eu te respondo, porque Davi, ele soube dedicar tempo de qualidade em todos os momentos da sua vida. Eu acho que esse é o segredo da meditação. A meditação ela precisa ser praticada, irmãos, não só quando as coisas estão ruins, não só quando a gente tem uma decisão importante para tomar. Meditação precisa ser praticada todos os dias da nossa vida. Você sabia que está comprovado cientificamente? Neurocientistas já comprovaram isso, tem estudos publicados, você pode pesquisar depois na internet, que pessoas que meditam são mais saudáveis, são mais leves, encaram seus problemas com uma outra ótica.
Já tem estudo publicado, a ciência descobriu isso agora. Algo que a Bíblia já vem dizendo para nós há milênios. A Bíblia já fala sobre a saúde de quem medita há milênios. E a ciência descobriu agora. Que bom que descobriu, porque assim alguns vão dar mais crédito, né? Mas a gente sabe que já está na Bíblia há milênios. Então, Davi sabia investir o tempo de meditação. E quando a gente fala sobre isso e olha para o Davi, eu gostaria de colocar aqui duas considerações sobre a meditação. Número 1, somos convidados a meditar. O primeiro ponto é esse. Somos convidados a meditar. O Pai nos convida a meditar. A meditação não é uma iniciativa sua ou minha. A meditação não é uma prática que a gente quer fazer espontaneamente para Deus. Não. A meditação é uma resposta a um convite que primeiro foi feito a nós. Deus nos convida a meditar. Olha o que disse o versículo 8 de Josué 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Não se afaste do livro da lei. Antes, faça o que, gente? Quando? Um dia sim, um dia não. É isso que está aí? Quando você sentir vontade e animado, é o que está escrito aí. Quando você estiver só passando o dia ruim, é o que está escrito aí. Medita dia e noite. Quem está convidando Josué a meditar não é o Moisés, não são as necessidades, não são os desafios. Quem está convidando Josué a meditar é o próprio Deus. Deus nos convida a meditar, igreja. Deus é quem nos chama para esse lugar secreto, esse lugar particular, esse lugar onde a gente para ouvir a voz do nosso Criador. No Novo Testamento a gente vai ver esse convite também sendo feito a muitos outros homens, e eu só quero separar aqui um exemplo. Olha o que Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, por favor, e verso 15. 1 Timóteo 4, 15. Por favor, vocês vão me ajudar lendo esse texto bíblico. 1, 2, 3. Vamos observar esse versículo de trás para frente, tá? Paulo disse para Timóteo, o discípulo dele: Timóteo, o teu progresso, a tua evolução, o teu crescimento, o teu aperfeiçoamento precisa ser visto por todos. Só que isto vai acontecer no momento em que você se ocupar, se concentrar, meditar nessas coisas. E que coisas Paulo está falando? Depois você pode ler do versículo 10 a 15, não vai dar tempo da gente ler aqui. O Paulo está falando sobre o chamado do Timóteo ao ministério. Deus chamou Timóteo para o ministério, está dizendo: Timóteo, ocupa a tua vida nisso, rapaz. Medita nessas coisas. Aí a pergunta vem para nós aqui, irmão: nós fomos chamados para quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta: nós estamos dedicando foco e concentração nisso? Ou a gente está sendo meio que aleatório nesse negócio? Quando der eu invisto um tempo. Exemplo, Deus chama alguém entre nós aqui para ser um empreendedor. E aí a pessoa trabalha no mercado de trabalho. Ela diz assim: eu nunca tenho tempo para pensar nesse negócio de empreendedorismo, porque o meu trabalho me suga. São 8 horas por dia de trabalho, são mais 3 horas de deslocamento para ir, para voltar do trabalho. Eu não tenho tempo para me dedicar para esse negócio de empreendedorismo. Ah, é? E você se sente chamado para empreendedorismo? Sim, eu me sinto. Esse é o seu propósito de vida? Sim.
e você nunca tem tempo para isso? Não. Então sabe quando você vai ser um empreendedor? Nunca. Você não tem tempo. Na verdade, pessoas que têm propósito arrumam tempo. O dia a dia com 24 horas para todos nós. Mas pessoas que têm propósito, elas cavam oportunidade. Elas dedicam a sua vida, elas focam naquelas coisas, elas meditam naquelas coisas, elas estudam aquelas coisas, elas gastam a sua vida naquelas coisas. Irmão, o que eu quero dizer é que Deus está nos convidando a meditar. E que convite é esse? Deus tem algo mais profundo para nós. A gente precisa acessar, mas para acessar isso a gente precisa investir tempo de qualidade. Não pode ser um tempinho qualquer. Não pode ser a rapa do tacho. Não pode ser o tempo que nos sobra depois que eu faço tudo. Não! Na estante da nossa vida, a meditação tem que ocupar a prateleira mais alta. Lá em cima. Prioridade. Então, em primeiro lugar, a gente é convidado pelo Pai a meditar e nós respondemos a isso com o coração, com atitudes. Em segundo lugar, meditar na palavra é uma prática intencional. É uma prática que a gente foca nela, investe nela, prioriza ela. Meditar na palavra não é uma atividade aleatória, exige de nós dedicação e tempo. Olha o que diz o Salmos 1 e versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1 e versículo 1. Agora eu vou ler o 2. Antes, tem teu prazer na lei do Senhor. E nessa lei a pessoa faz o que, gente? Você veja que é a mesma expressão que Deus falou para Josué, sim ou não? Os salmistas estão reproduzindo. Davi está reproduzindo. Ele está dizendo assim, esse lance da meditação, galera, não pode ser aleatório. Não pode ser despretensioso. Não pode ser uma ideinha do tipo, enquanto der eu faço. Não, esse negócio é sério, a gente precisa priorizar isso, é dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, meditar, porque irmão, se a gente não medita na palavra, se a gente não investe tempo no nosso relacionamento com Deus, nós seremos entulhados por tanta coisa ruim. As notícias dos nossos dias são bons, né? O que vocês acham das notícias dos nossos dias? A Rússia invade a Ucrânia e arma uma guerra. China está ameaçando invadir Taiwan e criar e intensificar o cenário de guerra e a crise econômica mundial. Vivemos um cenário de pós-pandemia e aí vem outro risco de uma outra pandemia, varíola dos macacos. E aí? Você vai ficar se entulhando de notícia? O que você vai ter aí dentro? Você vai ter esperança? Você vai ter fé? Você vai ter fogo? Você vai ter entusiasmo pela vida? De forma alguma, gente. Vamos ser honestos. Aquilo que nos entulha, aquilo que nos preenche, é aquilo que nós vamos reproduzir. Então, o salmista, ele foi bem sábio, ele está dizendo, o prazer na lei do Senhor, a prioridade na lei do Senhor precisa ser constante, dia e noite, noite e dia. Em terceiro e último lugar, meditar na palavra nos conecta ao que Deus já fez e nos conecta ao que Deus fará. Deus já fez,
são as suas grandiosas obras. Deus fará são as suas promessas. Eu estou dizendo que quando a gente medita, irmão, a gente se conecta ao que Deus já operou, os grandes milagres, e nós nos conectamos às suas promessas que virão. Meditar faz isso com a gente. Olha o Salmo 143, versículo 5. Salmos 143. Lembro-me dos dias antigos, e eu considero todos os teus feitos. E aí o salmista encerra dizendo o que, gente? Medito naquilo que Deus já fez. O que Deus já fez. O que Deus já fez na sua história. O que Deus já fez na sua vida. O que Deus já fez na sua família. O aperto que Deus já te livrou. Os cordéis de morte que te cercaram e Deus te livrou da morte. O vale da sombra da morte que você passou, mas ele não desceu, você foi livre dele. O dia em que você estava chorando, apertado, olha o que diz Isaías 54:10. Isaías 54 e verso 10. Porque as montanhas se desviarão, os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. A minha bondade, diz o Senhor, não vai se desviar de vocês. E o conserto, olha isso, a aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti. Deus se compadece de nós, igreja. Ele sente compaixão. E sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda que tenha terremotos que mexam com as montanhas, ainda que tenha terremotos que derrube montes, a minha bondade sobre vocês não vai mudar. Deus está dizendo assim: eu não sou imprevisível. Imprevisível são os governos, imprevisível são os homens, imprevisível são as expectativas. Eu, o Senhor, Ele está dizendo: eu não mudo. Eu sou bom. Deus é bom. A gente precisa crer nessa bondade de Deus. Ainda que as montanhas estejam caindo, ainda que os montes estejam tremendo, Deus continua sendo bom. A aliança de paz dele conosco não muda. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Por isso que em Filipenses 4, ele vai dizer isso que a gente vai ler. Filipenses 4:6, é o último texto que eu quero ler com vocês nessa manhã. Diz a palavra, Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem, gente? Através do quê? O Paulo está dizendo assim, pessoal, fica tranquilo, Deus cuida da gente. Se você tem algum motivo de ficar preocupado, inquieto, faz o seguinte, ora e coloca isso diante do Senhor. Faz isso com oração, com ações de graças, com súplicas, e aí o versículo 7 mostra o resultado disso. Ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guardando o nosso coração. A paz de Deus nos dando segurança, firmeza. A palavra paz no original é shalom. E shalom, irmão, significa seguro, significa alguém feliz, alguém amigável,
significa alguém saudável, próspero e pleno. Quem tem a Shalom de Deus, não se abala por negócios dessa terra, gente. Não se abala. Essa Shalom nós encontramos aonde? Nesse tempo de qualidade que nós dedicamos para Deus. Medite na palavra, medite na presença de Deus. Invista tempo, invista o seu dia, invista alguns minutos ou algumas horas, eu não sei a sua disponibilidade, mas por favor, faça isso. E você vai ver o resultado concreto que meditar na presença e na palavra de Deus vai gerar sobre a tua vida. Resultado concreto de paz, de tranquilidade, de avanço naquilo que Deus tem para nós. E melhor do que isso, no grande dia, a gente ouvir de Jesus: eu te conheço. Eu te conheço, eu sei quem você é. Você dedicou tempo comigo. Você fez questão de abrir a sua agenda para mim. Abra a sua agenda para Ele. Pastor, eu trabalho, eu estudo, eu faço pós-graduação, eu trabalho no meu negócio, eu trabalho 12, 14, 16 horas por dia. Irmão, abre a sua agenda para Ele. Todo mundo aqui trabalha, boa parte trabalha e estuda, alguma parte trabalha, estuda e tem um negócio à parte. Mas sabe de uma coisa? A gente decidiu priorizar Jesus. A gente quer mais dele. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse chamado à meditação. Assim como o Senhor chamou Josué, o Senhor chamou Davi, o Senhor chamou outros homens do passado, o Senhor está chamando a tua igreja no presente, a tua noiva, o teu povo que chama pelo teu nome. Senhor, nós estamos sendo chamados a este lugar onde nós dedicamos tempo de qualidade, onde buscamos a tua face, onde meditamos na sua palavra, onde nos dedicamos a ouvir a tua voz. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que haja aqui uma ativação sobre a tua igreja, para fluir, para caminhar no tempo de qualidade dedicado à sua presença, Senhor. Abre os nossos olhos para ver que é possível reservar tempo na nossa agenda para o Senhor, reservar tempo de qualidade para buscar a tua face, reservar tempo de qualidade para ouvir a tua voz. Senhor, revela-te ao teu povo, assim como o Senhor falou com Josué, falou com Davi, falou com Moisés, assim como o Senhor falou com os teus servos no passado, fala com o teu povo no presente. Torna a tua voz conhecida, se revela, Senhor, se manifesta através da tua palavra, se manifesta através da sua vontade. Queremos conhecer a sua vontade, Senhor, queremos interagir com a sua vontade, Pai. Este é o clamor, esse é o pedido da tua igreja. Venha sobre nós, Senhor, revela a tua palavra, abre os nossos olhos para ver as maravilhas da tua lei, para ver as maravilhas de meditar na sua presença e na sua palavra. Nós queremos te honrar, te agradecer por podermos ouvir a tua voz nessa manhã e por podermos, Pai, decidir o que faremos nesta semana. O Senhor coloca de nós a oportunidade de decisão e nós queremos decidir responder à tua voz, responder ao teu chamado. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por não desistir, embora tão falhos, tão limitados, o Senhor não desiste de nós. Igreja, se você pode, levanta a sua mão e agradece a Deus. Agradeça a Ele por Ele falar contigo, agradeça a Ele pela presença dEle sobre nós. Vamos agradecê-lo.